Renda-se, Buzz Lightyear. Eu venci. Não me entregarei. Você matou meu pai. Olá, meu nome é Pedro Amaro, seja bem-vindo ao canal Claquete. Aqui analisamos técnicas de cinema. Talvez você saiba que essa cena é do Toy Story 2. Eu quero que você preste bem atenção nesta parte agora. Eu duvido muito que você não saiba de onde é a citação. Não, Buzz. Eu sou seu pai. Vários filmes e séries já fizeram algo assim. Citar, referenciar ou homenagear outra obra é algo que sempre aconteceu na história do cinema e isso ainda continuará. Neste vídeo eu quero falar sobre isso e entender qual outros métodos que sejam até mais eficazes ou interessantes. E no final do vídeo eu vou falar qual a referência que hoje acredito ser a mais importante do cinema. Não se esqueça de se inscrever no canal, avaliar o vídeo, ativar o sino e compartilhá-lo em suas redes sociais. Você não tem ideia de quanto isso nos ajuda. Antes de começar, eu preciso que você tenha claro na cabeça que eu vou dar o mesmo sentido à palavra referência e citação neste vídeo, ok? Sempre que eu falar isso é porque eu estou me referindo ao ato de resgatar algo de alguma outra obra e não o famoso easter egg. Eu estou falando isso porque é comum as pessoas confundirem. Isso, claro, vamos lá. Eu não tenho nada contra a referência, na verdade eu até gosto, principalmente nos filmes de super-herói, pois me parece algo tão agradável para quem conhece as histórias por trás das mitologias dos personagens. Mas o que eu quero refletir é sobre outras formas de se fazer isso. Não apenas citar por citar, para deixar a cena mais interessante, ou para o realizador mostrar que possui um grau de conhecimento vasto do cinema. O que eu quero levantar aqui é que alguns filmes que citavam e se inspiravam em outros tinham algo a revelar sobre a própria obra ou sobre o diretor. Em 1914, Giovanni Pastrone realizou Cabiria. Nesta sequência, ele utiliza um plano bem lento para que o espectador possa notar toda a riqueza da composição dos objetos de cena e dos personagens. D.W. Griffith realizou Intolerância em 1916. E uma das cenas mais famosas do filme é esta aqui, algo similar ao que Giovanni Pastrone fez. É claro que Griffith fez algo com mais diferença, com mais figurante, com mais objetos de cena e uma estrutura muito maior. Mas o que eu gosto aqui é a lentidão do movimento, pois quanto mais lento for o tempo de duração de um quadro, melhor é a apreciação do espectador, pois você acaba notando mais elementos e particularidades. E assim, por consequência, a obra fica mais interessante. E muitos não param para pensar que esse período do cinema ensinou muito, inclusive para esse homem aqui, Christopher Nolan. Eu já disse o quanto sua ideia se aproximava de Georges Méliès para gerar catarse no público, mas tinha outro realizador também, e o nome dele era Jean Cocteau. Reparem nesta cena de Sangue de um Poeta, onde um homem se encontra percorrendo um corredor que pode ser seu subconsciente, onde a gravidade não existe. Algumas décadas depois, Nolan criou esta cena do filme A Origem. O diretor notou que os cenários podem ser usados para criar espetáculos, enganar um espectador ou brincar com os sonhos. Na verdade, magia e sonho são temas que passeiam pelos filmes do Nolan. Mas algo Nolan nunca foi de fazer, protagonizar os próprios filmes. Um outro homem fazia isso. Essa pessoa aqui, Woody Allen. O que eu aprendi nos filmes dele é que o ator precisa estar à vontade para atuar e possivelmente improvisar, pois é o agente das próprias piadas, uma vez que é um judeu em Nova York. Tudo isso sem perder o interesse romântico que possui em suas histórias. Aqui no caso é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de 1977. O que lembra aí muito um outro diretor muito famoso chamado Charlie Chaplin. Ele também protagonizava as suas histórias, era o motivo das próprias piadas e possuía um interesse romântico. Em Luzes da Cidade, Chaplin faz uma mulher cega voltar a enxergar. Essa é a base que Woody Allen usa em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. O diretor faz a mulher voltar a enxergar a vida.
Eu sei que muita gente não gosta do Woody Allen, mas ele é o centro não só das histórias como também da produção, pois em grande parte de seus filmes ele dirige, escreve e atua. Chaplin fazia o mesmo, também era o centro e possuía uma participação até maior na produção de seus filmes. E quando eu digo o centro das histórias, não é somente o fato de ser protagonista. Chaplin teve uma infância pobre, por isso suas obras mais famosas estavam ligadas à pobreza de alguma forma. O mesmo pode ser dito sobre Allen, que além de ser paranoico, busca comentar de uma forma ou de outra o fato de ser judeu em Nova York, principalmente nas piadas de seus filmes. E por último, reparem nesta sequência de Trono Manchado de Sangue do mestre Kurosawa, onde o personagem, interpretado pelo brilhante Toshiro Mifune, vai encontrar a morte. Percebam a quantidade de tiros que ele vai receber. Tá, eu sei que não são tiros, são flechas, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. E reparem também no grau de violência, pois isso é o foco aqui, o choque da violência. Kurosawa não ignora o peso que isso pode ter em sua história, pois representa a queda de um homem. Violência que jamais seria mostrada em Hollywood antes da década de 60. Mas com a chegada da nova Hollywood, o diretor Francis Ford Coppola pôde fazer algo parecido em O Poderoso Chefão, vejam só. Eu acredito que é um tanto curioso pensar que Kurosawa reformulou os filmes de samurai enquanto Coppola reformulou os filmes de máfia. Eu poderia citar vários outros filmes. Algumas cenas são propositalmente iguais, como a de Faça a Coisa Certa, em que Spike Lee inclina o ângulo da câmera para mostrar a distorção que o bairro possui. Algo que vemos em O Terceiro Homem, de Carol Reed, onde também há um desequilíbrio na história. Outras são somente interpretações minhas, sem qualquer ligação maior, como é o caso desta cena de Conta Comigo, que me lembrem muito uma das melhores cenas de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Calma, gente, não tô dizendo que Peter Jackson fez isso propositalmente, tá? São apenas semelhanças que enxerguei. Mas pra ser sincero, não importa muito se a interpretação é sua ou se o realizador quis fazer assim. O mais interessante é se você consegue perceber isso. E é claro que eu vou falar uma das minhas referências favoritas. Não sei se já assistiram ao filme Acossado de Godard, que é o filme mais importante da novela vague. Mas independente se você viu ou não, basta você saber que Michel é um ladrão e Patrícia, que apesar de trabalhar em um jornal, deseja outra coisa para a própria vida. Alguns anos mais tarde, Arthur Penn iria dirigir Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. Eu sei que uma parte do título ficou bem ruim. No filme temos Clyde, que também é um ladrão, e Bonnie, que é uma garota entediada e sem uma ideia concreta do próprio futuro. De uma forma geral, são concepções de personagem bem similar. Isso aconteceu porque os roteiristas David Newman e Robert Benton eram grandes cinéfilos e viviam em contato com a sétima arte o tempo todo. E sabe o mais curioso? Eles assistiram a Acossado e foram impactados pelo filme de uma forma que precisavam externar isso em alguma produção. Daí nasceu Bonnie e Clyde. E as semelhanças não ficam só nos personagens. Percebam como a câmera segue Michelle e Patrícia aqui. Acredito que esse take é repetido aqui. E caso tenham visto o filme, lembra da cena que Michelle e Patrícia estão no quarto em um momento que junta conversa banal com relação sexual deles? Vemos algo similar também em Bonnie e Clyde. E eu poderia até citar outras semelhanças, como por exemplo, ambos os filmes os personagens pegam um carro e aplicam roubos ou têm um final trágico. Eu julgo como uma das melhores referências no cinema porque David Newman e Robert Benton representam nesta época tudo o que eu julgo ser importante ao absorver um filme. Não que você tenha que sair por aí com uma câmera e filmando algo, mas creio que a arte deva ecoar de outra forma, seja para você utilizar desses elementos em qualquer criação sua ou conversar com outra pessoa sobre o que você achou da experiência. Então, quando for ver o próximo filme, procure notar se alguma sequência ou movimento de câmera lhe é familiar. E recomendo para vocês a série The Story of Film. Tem todas essas explicações lá e outras semelhanças também. Vale muito a pena. Agradeço a você que chegou até aqui.
Desculpe não postar vídeos semanalmente, minha vida ficou uma loucura nesses últimos 2 anos, mas deve melhorar. Ou não, né? De qualquer forma, agradeço de coração. Obrigado por assistir.